Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isso, use a lógica à vontade, mas principalmente raciocine mais uma vez junto comigo. Hoje, nesta data especial, comemoramos exatamente a Páscoa, ou seja, comemoramos a ressurreição de Cristo. Mas veja bem, poucas pessoas já cruzaram por esta face da terra e compreenderam verdadeiramente este mistério da ressurreição de Cristo. Pois não estamos falando da ressurreição de Jesus. Não, meu querido amigo. Estamos falando da ressurreição de Cristo no homem. Ou você não sabia? Cristo em vós é a esperança da glória. A esperança da glória é que Cristo venha ressuscitar através de você. A história foi contada pelos evangelistas na terceira pessoa, mas verdadeiramente eles estavam contando a própria história, a própria experiência. Eles estavam testemunhando o que havia ocorrido com cada um deles. Você ainda não entendeu, meu amigo? Que a história de Jesus é a sua história que está se desdobrando no espaço-tempo? Isso significa que você não pode comemorar a Páscoa até que Cristo venha ressuscitar através de você. Quer que eu prove? Que é bem assim como eu estou afirmando? É claro que irei provar. Me acompanhe exatamente através da leitura do livro de 1 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 3, para entrarmos no assunto propriamente dito. Aonde disse Pedro: Bendito seja o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, porque, de acordo com a sua extraordinária misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pergunta: se Pedro tivesse sido regenerado pelo simples fato de Jesus ter ressuscitado, eu te pergunto, por que você não foi regenerado? Pense. Por que ainda você continua sendo a mesma pessoa? A resposta é simples. Porque Pedro foi regenerado através da ressurreição de Cristo nele. A história não é secular, é contemporânea. Ela sempre esteve se desdobrando no espaço-tempo desde o princípio da criação. Prova disto que no livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 21, disse Paulo, que através de Adão entrou o pecado no mundo e através do pecado a morte. E através de Cristo entrou a ressurreição. Pergunta: por que exatamente os seres humanos ainda não ressuscitaram? Dentre os mortos, não estamos falando da ressurreição da carne, pois o próprio Jesus afirmou: deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Estamos falando de morte espiritual, porque ainda você não é capaz de se reconhecer através do Espírito. Resposta simples: porque espiritualmente falando você está morto. Mas então, como poderemos aplicar que a ressurreição entrou através de Jesus, se espiritualmente ainda você continua morto? Que ressurreição é esta? Que regeneração é esta? Você ainda não entendeu? Que tudo isso ocorre no homem? Você ainda não é capaz de entender e de aceitar? Mas fique até o final. Duvido você ainda continuar com esta mesma posição. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, acrescentou Paulo: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A mesma descrição que Pedro fez. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eles foram regenerados nas regiões celestiais. Todos eles, mas eles não haviam passado pela morte. Paulo escreveu esta carta em torno do ano 50 ao ano 60. Mas Paulo foi ser decapitado somente no ano 67. Então, como exatamente Paulo já havia recebido as bênçãos espirituais? Resposta simples: porque ele já havia sido arrebatado aos céus, conforme consta no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 5 e 6. Estando nós ainda mortos, está vendo? Paulo estava morto, mas Cristo já havia ressuscitado antes dele. Então, como exatamente Paulo ainda estava morto? A ressurreição não entra através da descrição dos evangelistas. Está ali apenas uma parábola para abrir o entendimento dos seres humanos do que havia ocorrido através de cada um deles. Paulo disse: estando nós ainda mortos. Ora,
Se através de Cristo tivesse entrado a ressurreição, através da ressurreição de Cristo, os homens tivessem ressuscitados, Paulo não haveria de estar afirmando que ele ainda estava morto. Estando nós ainda mortos, nos ressuscitou. Quando? Juntamente com ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo foi abençoado com a ressurreição dos céus, não aqui na terra, mas o reino dos céus está aqui, dentro da consciência. É um estado de consciência. Os céus, a eternidade é um estado de consciência. Assim como a morte espiritual também é um estado de consciência. Enquanto você não entender isso, você estará procurando Cristo pelo lado de fora, esperando Cristo vir, quando na verdade ele sempre esteve dentro de você. Você não é capaz de reconhecê-lo porque ele ainda está morto, ou seja, o seu estado de consciência espiritual ainda se encontra adormecido, aguardando despertar. Por isso, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 16 a 17, acrescentou Paulo, porque se os mortos não ressuscitam, preste atenção, se os mortos não ressuscitam, também Cristo ainda não ressuscitou. Se o homem ainda continua morto em seus pecados, é porque Cristo ainda não ressuscitou através dele. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Pergunta: você ainda tem consciência de pecado? Se a resposta é sim, é porque Cristo ainda não ressuscitou através de você. Entenda, meu amigo. Cristo é sua contraparte. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o Senhor dos céus. O Senhor dos céus é Cristo. Ao nascer de novo, você se torna o segundo homem. Ou seja, ao passar pela conversão, o velho morre e ressuscita o novo, que é Cristo. Símbolo da conversão, morte do velho entendimento, ressurreição de Cristo através do homem. Disse Paulo, fui crucificado com Cristo. Dessa forma já não sou mais eu quem vive. O velho homem havia sido crucificado. Agora, disse Paulo, é Cristo que vive através de mim. Cristo passou da morte para a vida quando Paulo alcançou a ressurreição. Então, disse Paulo, já não sou mais eu. Agora é Cristo que vive em mim. Por isso, disse Paulo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso está registrado no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. A mente de Cristo é a ressurreição de Cristo, é um estado de consciência permanente. Você está entendendo exatamente este mistério da Páscoa, da ressurreição de Cristo? Não da ressurreição do homem Jesus. O homem Jesus é uma representação da salvação de Deus, pois Jesus, esta palavra, significa em hebraico a salvação de Deus. A salvação de Deus é exatamente a ressurreição de Cristo através do homem, é a recuperação do seu verdadeiro estado de consciência. Pois você não é a carne, nem os pensamentos da carne, pois a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque ambos são opostos entre si. A mentalidade da carne é morte. A consciência do espírito é a ressurreição de Cristo através do homem. Por isso está escrito no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós, símbolo da descida do Espírito Santo. Por acaso, nós não precisamos receber o Espírito Santo? Quando o homem é revestido do Espírito Santo, ele não é revestido de poder? Não é essa a história registrada pelos evangelistas, que o Espírito Santo desceu sobre Jesus e ele foi revestido de autoridade e de poder, o qual andou fazendo milagres e prodígios sobre a face da terra? Não está escrito no livro de Atos como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com virtude e poder? Não foi exatamente isso que disse Paulo? A minha pregação não consistia em palavras persuasivas de homens, mas em manifestação do Espírito e de poder? Todo aquele que recebe o Espírito Santo recebe a Cristo. O homem Jesus recebeu a Cristo, mas isto é um símbolo do que havia ocorrido através dos evangelistas. Foram os evangelistas que receberam o Espírito Santo. Foram eles que se tornaram este Cristo ressuscitado através do corpo. Eles contaram esta história na terceira pessoa, mas a história é contemporânea. Pois o mestre não faz a prova pelos alunos, ele apenas prepara os alunos a passarem pela prova. Por isso é da sua responsabilidade carregar a cruz. Para quê? Para crucificar o velho homem, para que ocorra a ressurreição do novo, ou seja, a ressurreição de Cristo através do velho. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Se estivéssemos falando do homem Jesus, não faria o menor sentido, até porque
No livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 26 a 27, está escrito, disse Paulo, o mistério que estiver oculto dentre todos os séculos e em todas as gerações, isto é, Cristo em nós. Cristo sempre esteve no homem, porém, aonde está o poder? Em lugar algum, porque Cristo está morto até que você venha ressuscitar, pois Cristo ressuscita através do homem. E você entenderá que você é o corpo de Cristo, por isso que Cristo ressuscita através do homem. Para que buscassem ao Senhor o mistério que estiver oculto entre todos os séculos. Era oculto, eles não sabiam no Velho Testamento que Cristo estava no homem, eles estavam procurando Deus pelo lado de fora, conforme consta no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Eles estavam buscando o santo grau, eles estavam buscando aquilo que sempre esteve neles. O mistério que estivera oculto dentre todos os séculos e todas as gerações, isto é, Cristo em nós. Por isto, que no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, está escrito, examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se realmente estáis na fé. Vamos provar se vocês realmente estão na fé, ou vocês não sabem que Jesus Cristo está em vós. Provai-vos a vós mesmos, ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós. Então, aonde exatamente que Cristo há de ressuscitar? No homem. Pois disse Paulo, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais o quê? A morte do Senhor, até que ele ressuscite através do corpo dele. O corpo dele é você. É através de você que Cristo precisa ressuscitar. Cristo está morto. Ele foi crucificado exatamente no Gólgota, que significa caveira. Cristo está crucificado na caveira. Cristo é a palavra. Escreva-se a si mesmo. Você não é a palavra? Bingo, meu querido amigo. Você é o verbo encarnado, você é a palavra. Por isso que o seu corpo é o corpo de Cristo. Por isso você é a palavra, o verbo encarnado, que está morto. A morte é descrita como esquecimento de si mesmo. Quando o verbo encarnou, ele se esqueceu de si mesmo a nível espiritual. Estamos falando de você, pois Deus se deitou dentro do homem para dormir. E ele está sonhando neste exato momento que ele é você. Por isso disse o salmista, desperta, ó Senhor, porque dormes. Por isso disse exatamente o apóstolo Paulo, desperta dentre os mortos, então Cristo te esclarecerá exatamente quem você é. Quem precisa despertar dentre os mortos é Deus, pois é Deus que dormiu, é Deus que está sonhando, este é o sonho de Deus. Você não concorda? Veja o que está consta no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45. Felipe achou a Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei. Eles estavam falando de Cristo. E de quem escreveu os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Eles encontraram Cristo aonde? Bom, disse Paulo, livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, examinai-vos a vós mesmos. Verificai se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não percebeis que Jesus Cristo está aonde? Em vós. Então, aonde exatamente foi que Filipe encontrou a Cristo? Uma vez que, repito, livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 26 e 27, está escrito, o mistério que estiver oculto dentro de todos os séculos e todas as gerações, isto é Cristo em nós. Aonde exatamente eles encontraram Cristo, se não em si mesmos? Sim, eles compreenderam que eles estavam mortos espiritualmente, e quando eles ressuscitaram, Cristo ressuscitou através deles. Eles compreenderam que a história de Cristo estava se desdobrando no espaço-tempo, que a história era contemporânea. Eles o encontraram no corpo dele. Repito mais uma vez. Felipe achou Natanael e disse, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas. Pergunta novamente. Aonde exatamente Felipe, aonde os evangelistas encontraram a Cristo? Vamos ver? Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Se o homem é o corpo de Cristo e eles encontraram a Cristo aonde, senão no corpo dele? Então, eles encontraram Cristo a si mesmo, ou seja, eles descobriram a verdadeira identidade deles, que era a identidade de Cristo. Quando isso ocorreu, Cristo ressuscitou através deles, conforme consta no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, quando Cristo quer a nossa vida se manifestar. Então, você entenderá exatamente que o corpo era de Cristo simplesmente porque você era a palavra que estava morta.
aguardando a ressurreição, aguardando o primeiro estado de consciência, que é uma representação da morte, ser removida, para que fosse estabelecida a sua verdadeira identidade espiritual, que é Cristo. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 10, versículos 6 a 8, diz o apóstolo Paulo: mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá aos céus, isso é para trazer Cristo do alto. Mas que diz? Que Cristo, que é a palavra, está junto de ti aqui na tua boca. Aonde? Aqui na sua consciência. A sua consciência é formada o quê? Pela palavra. E a palavra é quem? Deus desde o princípio, pois no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Se desde o princípio a palavra está com você, é porque desde o princípio você foi o próprio Cristo que estava morto, aguardando a ressurreição através da carne. Pois se o corpo é de Cristo, se a palavra é o próprio Cristo, e você é a palavra, e o corpo é seu, quem exatamente você é? Uma vez que no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 9, está escrito: pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Se toda a plenitude da divindade de Deus se encontra unicamente na pessoa de Cristo, eu te pergunto, por que exatamente Cristo está no homem? Pois o próprio Cristo afirmou: eis que estou convosco todos os dias. Porque exatamente o homem é templo do Espírito Santo, onde o Espírito de Deus habita. Porque exatamente o reino dos céus está no homem, pois não vem o reino dos céus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, pois o reino dos céus está dentro de vós. Porque exatamente o reino dos céus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três estão no homem? Resposta simples. Porque este é o corpo de Deus, o templo de Deus, este é o corpo de Cristo, mas espera aí, este é o seu corpo? Se o corpo de Deus, se o corpo de Cristo é o seu corpo, se há um só Espírito, conforme consta no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, e este Espírito de Deus está em você, e este é o seu Espírito, se o Espírito de Deus é o seu Espírito, se o corpo de Deus é o seu corpo, se o corpo de Cristo é o seu corpo, se você é a palavra e Cristo é a palavra, quem exatamente você é, pelo amor de Deus? Você não é capaz de aceitar isto porque você ainda não experimentou a Páscoa, porque você ainda não ressuscitou. E como os mortos não sabem coisa alguma, podemos entender perfeitamente porque você não é capaz de se reconhecer através da sua verdadeira identidade espiritual, que é Cristo. Assim, que se alguém está em Cristo, veja, é muito simples você afirmar que Cristo está em você. Mas quem exatamente está em Cristo? O simples fato de Cristo estar em você não faz de você o próprio Deus. Mas quando você se encontra em Cristo, isso significa que você já foi arrebatado aos céus. E quando o homem é arrebatado aos céus, ele descobre toda a verdade, pois o Espírito Santo ficou encarregado de nos guiar a toda a verdade, de nos ensinar todas as coisas. Quando o homem ele é arrebatado aos céus, ele está em Cristo e Cristo nele. Então ambos se tornam um só. O simples fato, repito, de Cristo estar no homem não significa que você seja o próprio Deus em manifestação. Por quê? Porque quando Cristo está no homem, isso significa que Cristo está morto no homem. Pois quando Deus se fez carne, ele perdeu a sua auto-identidade espiritual. Por isso você não é capaz de se reconhecer através do seu estado espiritual. Agora, quando o homem passa a estar em Cristo, então ele passou da morte para a vida. Então já não há mais muro que faz separação entre Deus e o homem, pois a partir deste momento o homem e Deus se tornam um só. Isto é Páscoa. Quando o homem passa a estar em Cristo, então Cristo verdadeiramente passa a estar desperto através do homem.